Boa tarde a todos. Sou a professora Ângela Maria Piccolotto, professora doutora em Física, ex-colaboradora da UEM, e junto com a equipe da professora Keila Souza Silva, analisamos as propriedades mecânicas e morfológicas de filmes compostos por matriz de SPI e alginato, com diferentes temperaturas. Bom, por que é importante, por que esse estudo é então relevante? Primeiro, filmes com formato de matérias-primas renováveis, eles melhoram as condições antioxidantes dos alimentos que são embalados por eles e também tem um tempo de degradação menor com relação a filmes compostos por derivados petrolíferos, reduzindo bastante o impacto ambiental, que é um problema mundial. No nosso estudo, para a produção desses filmes, é necessário misturar SPI, glicerol plastificante, com alginato, agitar e depois levar a banho térmico. Então, decidimos estudar 3 temperaturas mais adequadas para esse banho térmico relacionadas com a desnaturação das amostras. Inicializamos primeiro o nosso estudo por meio da técnica DTG, termoanalítica, para observar a temperatura T17, onde inicia a desnaturação em 68 graus Celsius, a temperatura de decomposição, que é onde acontece a maior cinética de desnaturação, a 88 graus Celsius, e a temperatura offset, que é onde se conclui a desnaturação, em 115 graus Celsius. Após produzidos os filmes, as propriedades mecânicas foram analisadas pela máquina de ensaio universal, sendo a tração, que avalia a tensão máxima de ruptura após a aplicação de uma força sobre a carga, a deformação, que mede a variação entre a elongação e o comprimento de onda inicial dessas amostras também após a aplicação da carga, e o módulo de Young, que é o coeficiente angular da curva entre a tensão e a deformação. As amostras foram recortadas em retângulos de 37,5 centímetros quadrados. Para a análise das atividades morfológicas, estudamos as amostras por meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura, o MEV. O que consiste o MEV? Elétrons são acelerados no canhão após as amostras serem metalizadas com a ajuda de pó de ouro e fita de carbono. Bom, essas amostras, os elétrons provenientes da fonte, ao interagirem com a matéria, eles produzem, então, uma ampliação de imagem por meio do contraste na ordem de microestruturas. Então, é possível analisar como que ficam as imagens de partículas interagentes nessas amostras da ordem do comprimento de onda do raio-x, ou seja, 10 a menos 12 anos, tendo uma melhor ideia da estrutura microestrutural. Com relação aos resultados das propriedades mecânicas, otimizamos, então, que resultados das amostras de SPI mais alginatos preparados a 88 graus Celsius apresentaram tendências tanto de todas as propriedades mecânicas superiores em relação às amostras preparadas com a temperatura inicial de desnaturação e com a temperatura final de desnaturação, sendo que com o aquecimento houve uma melhora significativa de cerca de 60% das unidades da tensão, 60% aproximadamente da deformação e 36% no módulo de Young, que determina a plasticidade da embalagem, em relação à amostra no início da temperatura de deformação. Morfologicamente, observamos que a temperatura de decomposição também, a 88 graus Celsius, mostrou uma superfície mais coesa, sem ranhuras, sem poros. Então, o que corrobora com os resultados das propriedades mecânicas mais eficientes, porque não há tantos aglomerados e não há quebras de porosidade entre as rupturas. Concluímos, então, que a temperatura mais adequada para a produção de filmes de SPI mais alginato é 88 graus Celsius. Agradeço a todos pela atenção e estaremos disponíveis às perguntas. Até mais.